Na minha companhia tenho já a escritora Beatriz Meireles, autora de 6 livros de muitas histórias e um percurso já longo aqui na literatura, e é por aí mesmo que quero iniciar esta nossa conversa. Como é que surgiu esta ligação à literatura, esta vontade de escrever e passar para o papel todos os pensamentos? Então, antes de mais, obrigada, Catarina, por me estar a fazer esta entrevista. É uma honra para mim. Obrigada. E, no fundo, estamos aqui as duas a partilhar esta conversa. De facto, a literatura surge numa fase precoce. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Sou uma pessoa das letras e das humanidades e das artes. Escrever faz-me muito bem. Desenvolve a minha criatividade, permite-me explorar o que ainda não sei e não conheço, permite-me abordar mais leituras, fazer cada vez mais textos, estar em contacto com as palavras que têm um peso muito grande para mim. De facto, eu fui, como sabem, advogada, comecei a escrever, ainda era advogada, intensifiquei a minha escrita depois que assumi as funções de vereadora da cultura. Os meus livros, tenho 2 iniciais para adultos. Tenho Depois da Morte um Amendoal em Flor, que está aqui atrás de nós, O Visconde das Camélias Carmesins. O primeiro é ficcionado, o segundo também, mas são inspirados em histórias de Paredes, de uma família de Paredes, o primeiro, ficcionada. O segundo, na magnífica Casa de Brasileiro Torna Viagem, a Casa da Cultura, é uma história, como disse, ficcionada, mas que se coloca nesse lugar desta belíssima Casa Amarela, assim é descrita no livro. Depois acompanhei o bicentenário de nascimento do José Guilherme Pacheco e quis trazer uma história dessas, apesar de ser um projeto pessoal, quis abordar a nossa história e criar um rei que está na nuvem e que faz 200 anos de nascimento, de aniversário na nuvem, e que recebe a viagem de um menino que está a voar em cima do pássaro belo e vai até à nuvem, e na nuvem descobre todos os seus antepassados. Este livro pretendeu ser uma homenagem à minha avó, uma homenagem a uma tia falecida, que foi um processo de luto que obrigou também a ser partilhado com as tais palavras que pesam, e nos processos de luto as palavras pesam muito, e acabo por chegar ao lugar das memórias, ao lugar em que um simples bolo de chocolate e o seu sabor tem tanto significado para nós, cada um de nós, e os nossos avós especialmente, trazem-nos muitas memórias felizes, muitas memórias da nossa infância, e esse livro recuperou até o sabor do bolo de chocolate. Bem, de seguida, não fugindo a esta ideia da memória, vocês sabem que eu nasci em Paredes, eu vivo Paredes de alma e de coração. A verdade é essa, nasci em Castelões de Cepeda, mas quando a casa dos meus pais estava a construir, na freguesia de Mouriz, onde vivi muitos anos, eu fui morar 4 anos, cerca de 4, 5 anos, para o concelho de Penafiel. Depois voltei aqui, fiz a escola primária aqui. Que é hoje o Centro Escolar de Paredes. Bem, mas dizia eu, cheguei a este 4º livro, Leonor e a Bailarina ao Vento. É uma história que eu já situo em Penafiel, na Rua Alfredo Pereira, a Rua das Três Margaridas, na história, que nós temos de ter sempre um lugar de partida para a escrita, e a Rua Alfredo Pereira e esse lugar da Rua das Três Margaridas é onde está esta história situada. Uma menina danifica uma bailarina. A bailarina é presa a uma caixa de música, não tem liberdade, mas a verdade é que ela também não rodopia danificada, e isso não cumpre a sua função,
que é dançar ao som da música. E como tal, ela passa só a dançar ao som do vento. E a história anda em torno desta bailarina e do vento e da Leonor, que procuram uma loja de antiguidades e restauro, uma loja que eu creio que na minha memória de infância havia nessa rua, para recuperarem a bailarina. De forma simbólica, diria eu abordo aqui as emoções e a forma como todos nós, por vezes, ficamos danificados e só a nossa força, a força invisível do vento, é que conseguimos contornar todas estas dificuldades. No fundo, creio eu, é a moral desta história. De seguida, temos os meus mais recentes trabalhos, eu tenho-os aqui comigo, Catarina. Vamos aproveitar também para mostrar, se calhar, os meus mais recentes trabalhos que foram apresentados nos meus 40 anos. Tenho ouvido dizer que não pareço ter 40 anos, é bom, uma senhora gosta de ouvir isso, mas a verdade é que já os tenho, e então surgiu este livro que reúne 40 textos nos meus 40 anos, é Hora do Chá no Jardim. Jardim, que todos vós sabem, é um lugar mágico, é um lugar de pensamento, de reflexão, e se nós estivermos a tomar um chá no jardim, melhor ainda, porque este momento idílico fica mais especial e nós podemos refletir e escrever, porque o processo da escrita obriga a alguma reflexão, a comprarmos, entre aspas, um tempo que não temos, com o corre-corre que hoje existe, e este tempo é fundamental para ordenarmos as nossas ideias e para pormos a escrita também em ordem. O Bernardo e a borboleta de Val de Torga. Bernardo é o nome do meu filho. Borboleta, eu adoro borboletas. As borboletas são alvo de transformações, de metamorfoses ao longo da vida, e o Val de Torga, uma vez mais situo em Paredes, é Aguiar de Sousa e aquele sul do concelho. As torgas fui buscar um bocadinho o imaginário do próprio Torga, do Miguel Torga. A borboleta perde-se deste lugar mágico e, na companhia do Bernardo, tenta alcançar o Val de Torga, sob pena de todas as borboletas se extinguirem do planeta. Este livro, as crianças podem, de certa forma, percorrê-lo também com as letras, porque as pistas para chegar ao Val de Torga são letras e, de certa forma, também têm uma certa pedagogia. Os livros têm um papel importante depois na nossa formação. Os livros têm um papel importante, cada vez mais importante. As redes sociais são extremamente importantes, nós estamos a trabalhar com elas e de certa forma divulgam o nosso trabalho e ajudam-nos a estar próximo das pessoas, mas não há nada como uma boa leitura em papel, não há nada como um bom contacto olho a olho com as pessoas é que nos fazem, é que fazem a nossa história de vida, e as pessoas é que motivam quem escreve a inspirarem-se, se calhar, em algum traço, algo de personalidade, algum aspecto físico para a criação dessas personagens. E por isso digo-lhe, os livros que são feitos de pessoas para pessoas, sobre pessoas, têm para mim um papel muitíssimo importante. São essas as histórias, as vivências, aquilo que vai também descobrindo ao longo do dia-a-dia, que depois acabam por ser uma fonte de inspiração para cada obra que temos hoje aqui presente e que a comunidade já tem a possibilidade de ler. Sim, sem dúvida. No fundo, é um chá com muitas ervas, e nós misturamos essas ervas todas e fica um chá especial. Como eu espero que estes livros sejam acolhidos a quem os lê. Início do ano de 2026, por isso peço-lhe que deixe uma mensagem para todos, um convite para viajarem,
por estes livros, por cada um dos livros destas histórias, e uma mensagem também de amor, de paz para todos. Claro que sim. No fundo, só dizer-lhes que estou a fazer novos livros. Fazer um livro não implica só o processo de escrita, implica muito mais, implica revisão 1, 2, 3, 4, 5 vezes, recuperar textos que temos escondidos nas gavetas. Estive a fazer recentemente esse trabalho num romance que consegui terminar no último dia do ano, vamos ver o que é que lhe acontece, mas depois há sempre um processo para os livros infantis de ilustração, e de edição, os outros livros também de edição, a escolha da capa, são processos muito demorosos, são pequenas crianças que surgem também connosco, e o que é que eu lhes posso dizer? Espero que na minha companhia continuem a seguir e a acompanhar este percurso, que me tem dado muito alento. Sou apaixonada por este tema dos livros e da escrita, e esperar que no próximo ano possam desenvolver aquilo que mais desejam, e assim em especial, que sei que vai ter novos caminhos profissionais, assim em especial desejar-lhe que tudo corra pelo melhor, porque nós temos de estar, e com a idade também sentimos isso, temos de estar com quem, para além de nos fazer bem, com as pessoas que nos obrigam a intelectualmente evoluirmos. Eu digo isto na escrita, eu digo isto em todas as perspectivas que nós já vamos abraçando ao longo da vida. Nós temos de estar com quem nos faz bem e nos faz evoluir em termos intelectuais. Claro, para além daqueles habituais desejos que toda a gente tem, muita saúde, muita saúde, que sem saúde também não podemos fazer nada do que nos apaixone. Por isso, certamente que vamos ter mais textos, mais histórias a saírem da gaveta nos próximos anos. Com certeza que sim. Não ficamos por aqui. Não vamos ficar por aqui.